Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as doenças oncológicas constituem a segunda principal causa de morte em Portugal e têm um impacto devastador nos doentes, nas famílias e na sociedade, sendo obviamente o tipo de doença mais receado pela generalidade dos portugueses. Felizmente, assiste-se na generalidade dos países da Europa a um declínio das taxas de mortalidade por cancro, que se observa principalmente nos tipos mais frequentes de cancro, como seja o pulmão, o estômago, a mama e a próstata. Registaram-se na União Europeia, no ano passado, mais de 1.100.000 óbitos por cancro. 1.100.000 óbitos. Este número não pode deixar de preocupar, obviamente, todos, e em especial quem tem responsabilidades na área da saúde. Em muitas regiões da Europa, os avanços ao nível da prevenção, da detecção e no tratamento eficaz do cancro, que em última análise estão a contribuir para menores taxas de mortalidade. Mas não só na Europa. Igualmente, nos Estados Unidos, o número de óbitos por cancro inverteu a tendência ascendente, começando a descer após o ano de 2003. Em Portugal, o número de óbitos registados no ano passado foi de 22.000. Continua alto, mas, felizmente, que está-se a inverter a situação e, hoje em dia, a maior parte dos doentes acometidos por esta doença estão vivos ao fim de 5 anos. O controle da doença oncológica depende do investimento que, obviamente, os governos fazem aos diversos níveis, quer seja na prevenção primária, no tratamento e diagnóstico, bem como no apoio aos doentes, do qual se destacam os cuidados paliativos. Mas este investimento precisa de uma estratégia global que permita maximizar os diferentes esforços no sentido de melhorar a qualidade assistencial e a qualidade de vida e, acima de tudo, a satisfação destes doentes. Neste sentido, em diferentes países, tem-se vindo a definir, com rigor, planos oncológicos que permitam a coordenação e o melhor tratamento das doenças oncológicas. O Plano Nacional de Combate às Doenças Oncológicas constitui-se como o principal instrumento de intervenção da oncologia no nosso país. Infelizmente, na Madeira, este plano tem vindo a ser desprezado desde 2008 pelas administrações de Almada Cardoso e Miguel Ferreira e, infelizmente, os resultados estão à mostra. A incidência de cancro na Madeira tem vindo a aumentar em 15%, com 3 novos casos por dia, ou seja, 3 madeirenses a serem diagnosticados todos os dias, em média, com doença oncológica. E a sobrevivência de cancro na Madeira é, infelizmente, a mais baixa do país. Ao fim de 5 anos, após estes doentes terem sido diagnosticados, só 38% dos doentes oncológicos na Madeira estão vivos. Na região do sul do país, 50%. Em Lisboa, 54% dos doentes estão vivos ao fim de 5 anos. Na região norte, 60%. Na cidade do Porto, 64% dos doentes oncológicos estão vivos. Ou seja, enquanto na Madeira 1/3 dos doentes está vivo ao fim de 5 anos, na cidade do Porto cerca de 2/3 continuam vivos. Estes são os dados que o CESARAM enviou para o Registro Oncológico Nacional e podem ser, de facto, acompanhados e visualizados no site do Registro Oncológico Português. Mas pergunta-se qual a razão destes números tão dramáticos? O seu secretário da tutela, o médico Francisco Jardim Ramos, atribuiu a culpa às características genéticas dos madeirenses por terem supostamente tipos de cancros mais fatais
Isto em declarações de fevereiro deste ano. Ao fazer esta afirmação como secretário, mas também como médico, esqueceu-se que a genética dos madeirenses não difere muito da genética dos restantes concidadãos, porque, na verdade, etnicamente e geneticamente somos o mesmo povo. Ao fazer esta afirmação, como secretário, mas também como médico, esqueceu-se que os cancros mais frequentes na Madeira são aqueles que, felizmente, têm mais sobrevida, têm mais sobrevivência, como acontece com o cancro da mama e com o cancro da próstata, senhores deputados. As razões destes reduzidos números de sobrevivência oncológica devem-se, essencialmente, a não serem seguidas as recomendações do Plano Oncológico Nacional. Mas o que é que prevê este Plano Oncológico Nacional? Prevê promover estilos de vida saudável, nomeadamente através de campanhas de divulgação, mas sabemos que na Madeira deixou de ter o empenho de outros tempos. Bem se lembram dos tempos da doutora Isabel Lencastre e do excelente trabalho que ela fazia no âmbito da promoção da saúde, em especial pelo IA Saúde. Quem, dentre os senhores deputados, se recorda da última vez que ouviu a última recomendação das entidades públicas regionais? O plano prevê também promover o diagnóstico precoce. Mas, senhores deputados, como é que se pode fazer o diagnóstico precoce se mais de 50% dos madeirenses não têm médico de família, quando os dados nacionais da Pordata indicam 85% no continente? Como se pode fazer um diagnóstico precoce se os aparelhos de rastreio não estão sempre disponíveis, com avarias frequentes pelo facto de estarem envelhecidos? Como se pode fazer o diagnóstico precoce se as listas de espera no hospital para exames de imagem aumentaram pelo facto da concentração dos exames no serviço público, como foi oportunamente denunciado pela Ordem dos Médicos? Mas o plano prevê também promover o acesso rápido ao diagnóstico e terapêutica. Senhores deputados, o tempo de média de espera por um TAC na região é superior a 6 meses. No continente, se esse espaço ultrapassar os 30 dias, o doente pode ir à privada às custas do Serviço Nacional de Saúde. O tempo médio de cirurgia no continente é neste momento inferior a 90 dias. Dados da passada semana. Na região, os últimos dados disponibilizados do ano passado são mais de 1.100 dias e nunca foram desmentidos pela tutela. O plano prevê também definir boas práticas diagnósticas e terapêuticas na prática clínica. Mas, senhores deputados, não é a Madeira que tem a mais alta taxa de infecções no país? Muitos destes doentes são doentes imunodeprimidos que estão a fazer quimioterapia e mais vulneráveis às infecções hospitalares e que, infelizmente, acabam por morrer. Mas, senhores deputados, como é que se compreende que os médicos e os enfermeiros que denunciaram às respectivas ordens as carências nestas áreas foram alvo de processos disciplinares? Senhores deputados, o plano prevê apoiar a formação profissional e garantir a existência de recursos humanos. Mas como se justifica que o Serviço de Oncologia na região só tenha 2 médicos oncologistas, quando o mínimo seriam 6 e a boa prática indicava a necessidade de 8? O Plano Nacional prevê igualmente implementar a rede de referência e gestão em tempo de espera na oncologia. Mas, senhores deputados, a lista de espera na região não é sigilosa? Portanto, temos aqui um conjunto de situações que justificam, de facto, as preocupações. Esta situação dos doentes oncológicos não passa de um barómetro, porque é isso mesmo, é um barómetro do estado do nosso Serviço Regional de Saúde. Por mais competentes que sejam, e são-no de facto, os profissionais sozinhos não conseguem inverter esta situação. Enquanto certos gestores clínicos estiverem mais preocupados com os interesses de algumas empresas de construção civil e estiverem mais preocupados com as respectivas normas
dos concursos públicos dessas empresas de construção civil, então esses gestores clínicos não fazem o trabalho para o qual foram nomeados, que é gerir bem os hospitais e os centros de saúde e gerir bem os recursos públicos que lhes foram atribuídos. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, estes dados são públicos e conhecidos. Estes dados são silenciados pelo Governo Regional. Estes dados são, sem dúvida, preocupantes. Estes dados são a vergonha da Madeira na forma como garantiu a autonomia da saúde. É fundamental envolver todos os intervenientes, particularmente os que assumem responsabilidades em cada uma das estruturas de apoio a estes doentes oncológicos. Importa igualmente definir uma calendarização para a execução das diferentes estratégias definidas, bem como uma avaliação rigorosa e independente do que foi e do que não foi concretizado. Assim, o CDS vem hoje aqui, com caráter potestativo, ao abrigo do nosso regimento, propor um conjunto de instrumentos facilitadores do diagnóstico precoce, do tratamento atempado, bem eficaz para o tratamento dos doentes oncológicos, sob a forma da via verde para o doente oncológico na Madeira. Tal permitia reduzir os tempos de espera para menos de 30 dias para diagnóstico e tratamento. Tal permitia diminuir a mortalidade destes doentes e aumentar a sobrevida dos doentes oncológicos madeirenses para valores mais próximos da média nacional. Deixamos nesta proposta de diploma uma ampla margem de manobra para a tutela e o Governo Regional operacionalizarem o sistema. Deixamos aberta da possibilidade desta via oncológica do doente, a via verde do doente oncológica, ir à Comissão para receber os respectivos melhoramentos das diferentes forças políticas. Senhores deputados, lutar contra o cancro é lutar contra o tempo, pois cada dia que passa aumenta o risco de disseminação do cancro e de se tornar incurável. Lutar contra o cancro é lutar contra o tempo, pois cada dia que passa aumenta a teimosia e o alienar que este PSD tem dos direitos dos madeirenses. Esta via verde do doente oncológica pode não ser aprovada hoje, mas, senhores deputados, estamos convictos que esta via do doente oncológica, esta via verde do doente oncológica será aprovada após as próximas eleições regionais. Obrigado.